unidade 2, irmãos. Unidade 2, página 61. A Cristologia Bíblica. Cristologia Bíblica. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a ideia do Messias no Antigo Testamento, a cristologia nos sinóticos, cristologia no Evangelho de João, nas cartas de João, né? Conhecido como cristologia joaninos, a cristologia dentro de uma perspectiva de Paulo, dentro da visão paulina, e também nós vamos falar sobre a superioridade de Cristo em Hebreus, né? Então essa vai ser a nossa fala hoje. Eu fiz um esqueletinho aqui, postei para vocês lá, e vamos lá. Cristologia Bíblica. Vocês estão conseguindo acompanhar lá, irmãos, a videoaula? Quem às vezes perde a aula, está conseguindo acompanhar lá? Amém? Diz aqui, né, Cristologia Bíblica. Os livros da Bíblia são consistentes em sua apresentação de Jesus como o Messias prometido, o Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar a humanidade, mas ainda possuem nuances particulares em seu retrato dele. Os autores da Bíblia escreveram em períodos diferentes, para públicos diferentes, em gêneros literários diferentes, visando os objetivos diferentes em seus relatos da vida, obra e a importância de Jesus. Consequentemente, possui sutis diferentes. A preocupação cristológica central dos evangelhos sinóticos, por exemplo, é apresentar Jesus como Messias, o Rei prometido por Deus. A preocupação cristológica de João, por outro lado, é destacar a divindade de Cristo e seu papel mediador entre Deus e o mundo. E na contradição teológica entre esses relatos de Cristo, mas há uma harmonia que só pode ser apreciada quando entendemos objetivos e preocupações de cada autor. Cada livro nos traz um aspecto novo da obra e mensagem de Jesus Cristo. Cada um contribui com algo diferente para a sua visão total que temos dele, e cada um inevitavelmente concentra naquelas características, ações, diretrizes e significâncias de Jesus que contribuem para um argumento maior. As diferenças, ênfase e destaque da cristologia dos livros bíblicos realçam a riqueza de nosso conhecimento de Cristo. No Antigo Testamento, irmãos, como nós vamos falar sobre a ideia do Messias no Antigo Testamento, toda a Bíblia ela foi escrita para revelar Cristo, ou seja, a Bíblia em si é cristocêntrica, mas só que cada escritor ele apresentou Cristo dentro de um contexto em que vivia. Um exemplo, Gênesis, semente da mulher. Dentro daquele contexto, Cristo é apresentado como a semente da mulher. Aí a gente pega o livro do Êxodo, por exemplo, Jesus é apresentado como o Cordeiro Pascual, dentro do contexto do Êxodo. Então cada livro da Bíblia apresenta Cristo dentro daquele seu contexto. Então no Antigo Testamento, às vezes, tem pessoas que não entendem muito o contexto em que Cristo é apresentado, mas se você analisar bem, estudar bem e observar bem, você vai ver que Cristo é apresentado de uma forma bem lúcida. Por exemplo, Cantares de Salomão, que foi um dos livros mais questionados, um dos livros mais polemizados para se tratar acerca da sua autoria. Ele apresenta Cristo numa forma alegórica e numa forma ilustrativa tremenda, como um noivo que ama sua noiva, sua amada, entendeu? Os judeus é apaixonado pelo livro de Cantares, porque ali demonstra o grande amor do Deus Jeová por Israel. Então a gente analisando pela ótica do Novo Testamento, lembra que eu falei para vocês? Vocês vão ler o Antigo Testamento, irmão, pega o óculos do Novo, entendeu? Põe o óculos do Novo Testamento, né, pastor? Põe o óculos do Novo Testamento e lê o Antigo Testamento, para você não fazer heresia e não deturpar todo o significado daquilo que diz o Antigo Testamento
acerca de Cristo. Eu dou glória a Deus pela lição do trimestre que vai começar sem ser nesse domingo, no próximo domingo, que é o tabernáculo. Na realidade, o tabernáculo simboliza Cristo no Antigo Testamento, e nós vamos falar até o término desse livro, nós vamos falar um pouco sobre isso. O tabernáculo nada mais é do que a pessoa de Jesus Cristo. Jesus, ele tabernaculou entre nós. Você está entendendo? Então vocês vão ver nesse trimestre que vai vir aí, vocês que estão estudando cristologia, vocês vão matar de pau essa matéria aí, porque na realidade o tabernáculo nada mais é do que apontando Cristo no meio do povo, as funções do tabernáculo, para que servia cada utensílio, tudo apontando para Cristo, tudo Cristo. Você está entendendo? Então, a ideia do Messias no Antigo Testamento é essa, é mostrar que Jesus Cristo é aquele que cumpre toda a esperança profética central no Antigo Testamento. Diz aqui na página 64, esse grande pensador chamado Heinrich Duguid, ele diz assim, quando interpretamos o Antigo Testamento corretamente, sem alegorias ou manipulações artificiais, mas em conformidade com os ensinamentos de Jesus, a mensagem central de cada página é Cristo. Isso não significa que cada versículo isolado contém uma alusão escondida de Cristo, mas sim que o impulso central de cada passagem nos leva de alguma maneira à mensagem central do Evangelho. Você está entendendo? Não quer dizer que cada versículo, não quer dizer que cada parágrafo, que cada linha ou que cada texto significa que Jesus está ali, mas dentro de um contexto geral, Jesus é apresentado. Esther, por exemplo, aonde nós vemos Jesus em Esther? Jesus em Esther, ele é o remidor da nossa vida. A Moabita, a Ruth, a Moabita, ela representa a igreja gentílica, irmãos. A igreja não tem parte, mas o que acontece? A graça e a misericórdia de Boaz, como remidor, ele foi e redimiu Ruth. Nós não pertencíamos, mas a misericórdia, a graça, o amor imerecido, Deus foi e nos redimiu da nossa vã maneira de viver. Aí no 1.1, uma das promessas maiores, que faz referência clara ao Messias, em 2 Samuel capítulo 7, é que Davi deseja construir, um templo, e Natã diz que isso não seria possível, porque Deus tinha algo melhor para a sua dinastia, para representar tão somente o povo de Israel. Ou seja, o próprio Deus disse a Davi que o seu trono seria estabelecido para sempre. Ou seja, Davi, ele tinha o desejo de construir o templo, mas Deus disse que não. Mas o que Deus faz para Davi? Em 2 Samuel, capítulo de número 7, do versículo 12 ao 16, Deus faz uma promessa a Davi, que o seu trono, vamos ler aqui, está aqui na página 65, bem no comecinho aí, irmãos. Quando a sua vida chegar ao fim, você descansará com os seus antepassados. Escolherei um dos seus filhos para suceder, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra a meu nome. Eu firmarei o trono dele para sempre, e eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirarei de Saul, a quem tirei o seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e o seu reinado permanecerão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. O próprio Deus estava fazendo uma aliança com Davi,
dizendo que o seu trono, o trono de Davi, estaria para sempre diante dele. Mas há quem diga, irmãos, que essa promessa de Deus não se cumpriu. Por quê? Assim que Davi morreu, Salomão toma o reinado, ele constrói o trono, o seu reino se expande, mas o que acontece? A idolatria entra em Israel. Salomão não vigia, nós conhecemos a história de Salomão, as coisas acontecem de mal a pior. O próprio Deus diz que o reinado de Salomão seria dividido em dois, e isso aconteceu no ano 930, quando Roboão, seu filho, assume o trono. O orgulho de Roboão, a prepotência de Roboão causa o quê? Uma divisão no reinado. Aí o reino é dividido no reino norte, reino sul. O reino sul, Roboão; o reino norte, Jeroboão. Com essa divisão do reino norte e do reino sul, muitos já diziam que a promessa de Deus vai cair por terra. Aquilo que Deus falou cai por terra. Aí o que acontece? No ano 720 a.C., os assírios destroem o reino do norte. Samaria é invadido e acontece toda aquela catástrofe no reino do norte. Em 586 a.C., a Babilônia destrói o reino sul. Ou seja, a expectativa da promessa de Deus se cumprir sobre Davi diz que cai por terra. Deus se esqueceu de Davi. Aquilo que Deus disse não vai se cumprir. Mas só que nós vemos que a promessa de Deus começa a ser estabelecida através de Cristo. Mas como nós estávamos falando sobre o Antigo Testamento, o próprio Deus diz lá em Reis, capítulo 11, verso 39, diz assim, humilharei os descendentes de Davi por causa disso, mas não para sempre. Ou seja, por causa dos pecados, por causa de tantas coisas que havia acontecido, o próprio Deus estava dizendo que ele iria humilhar, ou seja, iria acontecer certas coisas, mas não para sempre. Não quer dizer que o reino dividiu, as coisas aconteceram de mal a pior, que o Messias não iria se manifestar e o trono de Davi não iria subsistir para sempre, como Deus prometeu. Aqui na página 66, no penúltimo tópico, diz assim, gradualmente a expectativa da religião judaica evoluiu a um desejo por uma figura singular que restauraria a monarquia unificada. Com isso, resolver os problemas que afligiriam o povo. Um rei nascido da linhagem de Davi, que finalmente unificaria e vingaria Israel. O nome dado para essa figura era o Machia, o ungido, porque os reis sobre Israel eram ungidos com azeite, ao assumirem o poder real. Desta palavra vem o termo em português Messias, tradução grega de ungido, que é Christos, ou o Cristo. Ou seja, tinha essa promessa, mas nunca estava se cumprindo. Mas quando iria se cumprir os Cristos, que é ungido, isso iria dar cabo em quem? No Messias. Aí na página 67 diz assim, o Messias não seria apenas um rei, mas aquele que inauguraria uma nova era. O mundo inteiro seria diferente após a sua vinda. Quando o Messias assumisse o trono de Israel, a história humana entraria numa nova era de paz universal. Olam Rabá, o mundo vindouro, a inauguração de um paraíso eterno na terra. Quando Jesus anunciou como Messias, os seus ouvintes entendiam implicitamente que isso significaria também que a história humana, tal como eles o conheciam, estava chegando ao fim, e Deus finalmente governaria todas as nações através do rei ungido. Ou seja, quando Cristo manifestou, o que eles estavam esperando? O que a maioria estava esperando, como nós já estudamos, nós já falamos? Jesus iria impetrar o reinado.
Então essa paz universal, tudo aquilo que eles estavam esperando iria se cumprir. Mas na realidade, o que Cristo veio fazer primeiro? Trazer paz. O que ele diz em João 14, 27? Eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Eu não vou-lo dou como o mundo a dá. Espera aí, vamos entender o que João está dizendo aí, 14, 27. Jesus está dizendo que ele iria deixar a paz, porque ele é o príncipe da paz. Tá, ele vai deixar a paz, e a paz que ele dá não é a paz semelhante à do mundo. Mas aí eu pergunto para você: o mundo tem paz? Seja honesto, o mundo não tem paz, irmão. Mas por que é que Jesus disse que o mundo tem paz? Aí nós vamos entender o contexto de quando Jesus disse isso. Vocês se lembram que nós aprendemos aqui, introdução do Novo Testamento, sobre a paz romana? A paz com X, a paz romana. Quando os romanos, eles construíram estradas, eles acabaram com os piratas que roubavam os navios, os ladrões que tinham nas estradas. Se lembra dessa paz romana? Ou seja, houve uma aparente paz, porque os romanos, eles estavam no domínio. Então eles fizeram de tudo para não ter assaltantes, para que toda espécie de catástrofe humana viesse a acontecer. Então, quando Jesus fala dessa paz, a paz que ele dá não é igual à paz romana. A paz que ele dá é uma paz eterna, é uma paz que brota de dentro para fora. Então, a princípio, Jesus estava querendo dizer que ele veio estabelecer um reino espiritual. A princípio, o meu reino não é desse mundo, ele disse até a princípio. O reino de Deus está dentro de vós. Então, a princípio, Jesus veio estabelecer o reino de Deus sobre os homens. E é por isso que Judas o traiu, é por isso que muitos não acreditaram, porque estavam esperando o Messias poderoso, né? Mas na realidade ele é o Christos, o ungido, o Machia, o prometido de Deus. Quem interpretava o Antigo Testamento dentro de um contexto exato, compreendeu que ele era o Messias. Que nem diz aqui, ó, o Messias no Antigo Testamento. E aqui o nosso professor João dos Santos, ele traz a relação do Messias somente em 2 livros, para que nós venhamos compreender um pouco do Messias. Ele fala sobre os Salmos e sobre o livro do profeta Isaías, o profeta messiânico Isaías. Por quê? Se ele fosse trazer a cristologia dentro dos 66 livros da Bíblia, esse livro ia ficar pequeno, né? Ia ter que ter um livro bem mais grosso. Então ele traz aqui, ó, 1.2.1 Salmos, a realeza do Messias. Os Salmos profetizam claramente os sofrimentos pelas quais o Messias iria passar. Por exemplo, o Salmo 69, o sofrimento físico e emocional. O Salmo 22 pronuncia as cenas do Calvário. Salmo 21, o rei é uma figura exaltada por Deus, recebendo do Senhor a glória e honra. O Salmo de número 2, o Messias é exaltado como rei e apontado por Deus como um grande propósito. Salmo 110, apresenta o Messias como um destruidor dos seus inimigos, dos inimigos de Deus. Dentro dessa perspectiva aqui, dentro dos Salmos, nós podemos ver e contemplar, por exemplo, aqui, o Salmos 22, por exemplo, o próprio Cristo diz lá na cruz do Calvário: Deus meu, por quê? Você está entendendo? Então, na realidade, os judeus, ele tem os Salmos como a nossa harpa cristã, né? Os judeus, quando eles olham os Salmos, eles olham os Salmos como nós olhamos a harpa cristã. Mas só que se eles pegassem os textos que falam do Messias e analisassem tudo o que aconteceu com Jesus,
eles iriam observar que tudo aquilo que o livro dos Salmos falou sobre o reinado do Messias, sobre a vida do Messias, se cumpriu em Jesus Cristo. Aí diz aqui, quando os contemporâneos de Jesus pensavam em salmos messiânicos, o tema do sofrimento não era os que lhe vinham à mente, em sim o tema da majestade. Ou seja, quando eles analisavam os salmos, por exemplo, o Salmo 2, tu és o meu filho e hoje eu te gerei, pede-me e te darei as nações por herança e a terra por sua possessão. É um salmo messiânico. Mas aí eu pergunto para você, quando Cristo veio aqui nessa terra 2000 anos atrás, ele reinou por toda a terra? Não, irmãos. E ele reina hoje sobre toda a terra? A gente pega muito isso sobre os amilenistas, né? Que não crê no milênio, né? Os amilenistas dizem que Jesus reina hoje. Jesus está reinando, então nós estamos vivendo o milênio de Cristo, né? Estamos vivendo sobre o reinado de Cristo. Na realidade, irmão, Jesus hoje, ele não reina. Você pega aí a Coreia do Norte, Jesus reina na Coreia do Norte? Jesus reina em Moçambique? Jesus reina na Venezuela? Jesus reina no Brasil? Infelizmente, qual é a potestade que governa o Brasil? Dia 12 aí tem a festa dela. Então nós não podemos dizer que Jesus ainda é o rei do Brasil. Você está entendendo? Mas essa profecia é uma profecia do milênio. Você está entendendo? Essa profecia dar-se a cabo no milênio, quando Cristo descerá sobre os montes da Oliveira e estabelecer o seu reinado em Jerusalém. Aí haverá o julgamento das nações, e ele reinará com vara de ferro. Aí vai se cumprir esse salmo messiânico. Então, quando os judeus eles olham os salmos, eles olham nessa perspectiva, né? Eles olham com esse óculos. Não, o Messias vai reinar em todo o campo. O Messias vai vir triunfante. O Messias, então eles estavam olhando para esse campo. Eles não olhavam o sofrimento do Messias. Eles procuravam um Messias leão, não um Messias cordeiro. Sendo que para existir um leão tem que ter o cordeiro primeiro, irmãos. Está entendendo? Jesus, ao mesmo tempo que ele é identificado como um cordeiro, ele é também um leão da tribo de Judá. Se lembra daquela visão que João teve no capítulo 5 do Apocalipse? Ele chorou muito, né? Porque não tinha ninguém no céu, nem debaixo do céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que era apto para olhar o livro e desatar os selos. Aí a Bíblia diz que um ancião disse para João: João, por que choras? Ele disse: como não chorar? Ninguém é digno de abrir os seus livros e desatar os selos. Aí aquele homem, aquele ancião de dia, diz: João, dá uma olhada ali, eis ali o leão da tribo de Judá. Ele venceu e ele é digno de abrir e desatar os selos. Mas João também tem a visão do cordeiro. Está entendendo? João ele enxerga Jesus tanto como o leão que venceu, quanto o cordeiro que foi sacrificado. Você está entendendo? Então o propósito principal de Cristo foi redimir a raça humana do seu pecado. Vocês se lembram de Marcos capítulo 2, que a casa estava cheia e fizeram um buraco no telhado, não é? Desceram um paralítico lá, não desceram? E o que Jesus falou para aquele paralítico? Primeiro, qual foi a primeira fala de Jesus para o paralítico? Perdoados estão os teus pecados. Aí alguém olhou assim e disse: eu posso dizer para você, perdoados estão os seus pecados, para qualquer um aqui, mas foi mesmo? Aí a Bíblia diz que Jesus, conhecendo o espírito deles, disse assim: o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta, toma tua cama e anda?
para vocês saberem que o Filho do Homem tem tanto poder para perdoar pecado quanto para curar, levanta, toma tua cama e anda. Você está entendendo? Aí está o foco do ministério de Cristo. Qual é o foco? A remissão dos pecados. Prioridade do ministério de Cristo: remissão dos pecados. Singularidade: demonstrar a todos o seu reino visível. Primeiro ele mostrou o invisível, depois ele mostrou o visível, porque o invisível reflete no visível. Você está entendendo? Lembra daquela mulher que andava procurando moeda? Curvada, 18 anos, né? 18 anos, se não fala a memória. Invisível, tinha um demônio na garupa dela, entendeu? Estava arreada a garupa dela, né? Aí era um demônio, irmãos, era invisível, mas o invisível afetava o visível. Jesus foi, repreendeu, expulsou aquele espírito de enfermidade. A mulher entrou no culto assim, saiu do culto assim. Está entendendo? O mundo invisível afeta direto ou indiretamente o mundo visível. Amém? Falando aqui sobre os salmos, então eles analisavam os salmos que eles queriam Jesus, o Messias todo glorioso, né? Mas aí Isaías, que ele é chamado também do livro do profeta messiânico, foi um dos profetas que mais profetizou sobre o Messias. O livro de Isaías, nós vamos estudar Isaías em profetas maiores, vocês vão, né, destrinchar o livro de Isaías. Isaías está dividido, irmãos, o livro de Isaías está dividido em duas partes. Os 39 primeiros capítulos de Isaías fala sobre julgamentos, cobrança, fala sobre tudo aquilo que Israel iria receber de castigo de Deus pela desobediência. Os 39 capítulos de Isaías e os 27 capítulos de Isaías, a partir do capítulo 40, fala de esperança e de restauração. Por isso que o Isaías, irmãos, ele é considerado uma mini Bíblia. Não que seja uma mini Bíblia, mas é considerado como uma mini Bíblia. Por quê? 66 capítulos, a Bíblia tem 66 livros. 39 capítulos simboliza o Antigo Testamento, palavras, profecias específicas para Israel, e 27 capítulos falando sobre todo o período messiânico, todo o período de esperança e de restauração em tempos de crise para Israel. Aí diz aqui: Isaías contém mais profecias messiânicas do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. Aí Isaías capítulo 9, porque o menino, página 71, no finalzinho aí, ó. Porque o menino, um filho, capítulo 9, o Messias é retratado como a luz que afasta as trevas, a opressão do conflito, e traz ao mundo paz como nunca houve conhecido. E dentro dessa perspectiva, como nós já falamos, irmãos, o que acontece? O que ele diz? O menino nasceu. Eu já falei sobre isso para vocês na aula passada, né? O menino, Jesus humano. O menino, Jesus homem. O menino, o Filho do homem. O menino, o Verbo encarnado. O menino, a parte humana de Cristo, o Cordeiro. O menino nos nasceu. O menino tinha que nascer, porque o menino fala do segundo Adão. O menino fala do Cristo homem. O menino fala da semente da mulher. O menino nasceu, ele tinha que nascer, de um jeito ou do outro ele tinha que nascer. O pecado entrou por um homem, o pecado deveria sair por um homem, e esse homem deveria ser humano. Aí diz: o filho se nos deu. O filho não nasce, o filho é gerado do seio do Pai. Jesus não nasceu, Jesus nunca foi criado, Jesus é eterno. Então o filho não nasce, o filho é dado, o filho é entregue.
a humanidade. Por isso que o profeta, aqui no capítulo 9, ele já fala, né? Do Deus homem e do Deus, né? O menino homem, o filho Deus. No capítulo 11 também, o profeta ele faz uma profecia, porque brotará do rebento do trono de Jessé, e uma das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. Mas julgará com justiça aos pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra, ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito, e se deitará o bezerro, e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e o urso pastarão juntos, e seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como um boi. Que profecia é essa? Messiânica, de um Messias o quê? Que reinará sobre a terra. Mas a primeira parte dessa profecia é cumprida no ministério terreno de Cristo. Diz aqui, a cêntupla manifestação do Espírito Santo. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, a nível de curiosidade, né? Quantos Espíritos Santo tem? Tem um Espírito Santo, 2, 5, 7? Pode errar, irmão, não tem problema não está valendo nota não. O que Apocalipse 4 lá diz assim, os 7 Espíritos de Deus, e diante do trono tinha um castiçal, e nele ardia como fogo os 7 Espíritos de Deus. E aí? É um Espírito Santo ou 7 Espíritos? Quantos Deus tem, irmãos? É um só, que subsiste Pai e Filho. Então é um Espírito Santo. Eu estava vendo aqui no João, no Evangelho, esse versículo do capítulo 5 fala assim que são os 3 que testificam no céu, a palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. Isso. A palavra é o verbo que se fez carne de Jesus. Irmão, quando a Bíblia fala de 7, que nem lá em Apocalipse 7, na realidade o João ele está manifestando essas 7 manifestações do Espírito Santo aqui, quem prega aí já deu até um tema, hein? As 7 manifestações do Espírito Santo que pousaria sobre o Messias é destacada na pneumatologia como a cêntupla manifestação. Existe um Espírito Santo e ele se manifesta de 7 formas, que nem diz aqui, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor. Você está entendendo? São 7 manifestações que desceu sobre o Messias. Se lembra quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba? Aí ele cumpriu-se os 40 dias no deserto. Aí ele foi para uma sinagoga. O que ele fez lá? Ele leu o profeta Isaías. Assim diz o Senhor Jeová, porque o Espírito do Senhor me ungiu. Se lembra que ele leu isso lá em Lucas? Está lá registrado em Lucas. Aí o povo ficou, né? Que negócio é esse que ele está lendo ali? Isso aí é a profecia do Messias, né? Ou seja, estava se cumprindo essas 7 manifestações do Espírito Santo sobre o Messias encarnado, sobre o Cristo encarnado. Jesus, irmãos, ele foi homem, e ele, homem, precisou do Espírito Santo. Ele, homem, precisou do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo era atuante na vida de Cristo, para que ninguém venha dizer, ele expulsou demônio mesmo, era Deus, né? Deus expulsa demônio mesmo, ele é todo poderoso, não. Mas ele próprio disse que ele expulsava demônio pelo Espírito Santo. Então ele diz assim, quando eu expulso o demônio pelo Espírito Santo, eu digo que o reino de Deus
é estabelecido sobre vós. Obrigado, irmão, Deus abençoe. Amém? Essa parte que você deu, quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, ali ele chegou como homem a receber o batismo do Espírito Santo. Daí não tem nada a ver. Então, na realidade é o seguinte, a era do batismo do Espírito Santo que você fala sobre as manifestações dos dons pentecostais que você fala no caso, né? Isso ou não? Você está falando do batismo da imersão do Espírito, isso? Porque hoje tem pessoas que batizam nas águas e ao mesmo tempo ela é batizada nas águas, acontece, a pessoa também recebeu o batismo do Espírito Santo. Eu queria saber se Jesus recebeu apenas quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, ele recebeu a unção. Isso, ele recebeu o revestimento, ele foi cheio do Espírito Santo. Ele foi cheio. Aí que está, irmãos. A palavra batismo significa imergido, né, pastor? Imergido, ensopado, submerso, completamente mergulhado, né? Por isso que nós, assembleanos, protestantes, nós acreditamos no batismo por imersão, né? Porque a palavra batismo no grego significa imergir completamente. Por isso que nós não aceitamos a aspersão, que é o batismo, né? Molha a sua cabeça, né? Então, Cristo ali, nós podemos dizer que ele foi batizado no Espírito Santo no sentido de ser imergido, não no sentido de orar em línguas, porque não era a dispensação do Espírito ainda. Jesus ele não viveu no ministério do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo é a partir da descida do Espírito, mas ele foi cheio, sim. No entanto, a própria Bíblia diz, né? E ele cheio do Espírito, né? Foi conduzido pelo próprio Espírito ao deserto. A Bíblia diz que Jesus cheio do Espírito Santo desfez as obras do diabo, né? Existem vários textos, e isso deveria se cumprir para que as promessas messiânicas de Isaías e de outros textos se cumprissem em Cristo, né? Então o Messias, irmãos, no livro de Isaías, ele é muito patente. Quando você olha o livro de Isaías 53, fala do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? João Batista, eis ali o Cordeiro. Então, Isaías 7, o sinal vai ser que a virgem vai conceber um filho. Antes de Cristo, isso. 700 anos antes de Cristo, Isaías profetizou. Entendeu? Então, e a esperança, irmãos, você vê o livro de Isaías, nós vamos chegar lá ainda, profetas maiores. A outra turma nossa está estudando. Tanta gente faleceu e não viu. Hoje muitas profecias, o pessoal pensa que o profeta profetiza hoje que aconteça amanhã. Nem tudo não. Tem seu tempo. Ainda mais que nem no caso de Isaías profetizou algo concernente à nação, né, e ao mundo. Então não competia Isaías estar vivo para o cumprimento da promessa ter com ele vivo, porque a profecia não estava sobre Isaías, mas sobre o povo de Deus e sobre um contexto geral. Que nem tem gente que eles confundem muito com relação à igreja, né, pastor? Não sei se o senhor já viu. Às vezes Deus faz uma promessa para a igreja, e aquele pastor vai embora, aí passa alguns anos, se cumpre aquilo que Deus falou lá atrás, e alguém diz, mas o pastor foi embora, mas a profecia era para a igreja, não era para o pastor, né? Às vezes o pastor chega até a morrer, né? O pastor morre e a promessa não se cumpre, porque a promessa não é para o pastor da igreja, a promessa é para a igreja. Então, como a promessa é para a igreja, vai se cumprir na onde? Na igreja. Eu pastoreava a congregação do Parque das Nações, ali do Ministério do Belém, e nós estávamos orando para Jesus batizar as crianças com o Espírito Santo, e a nossa oração é essa, e Deus usou alguns profetas, dizendo que ele iria batizar com o Espírito Santo crianças ali sim, profeta que não sabia de nada, Deus enviava lá e dizia que ele ia começar a batizar crianças com o Espírito Santo, e o tempo que eu permaneci ali, nenhuma criança foi batizada com o Espírito Santo. Aí eu saí
saí da congregação, passou 2 meses, 7 crianças foram batizadas no Espírito Santo, né? Ou seja, a promessa não era para mim, a promessa era para a igreja, que ele iria batizar naquela igreja, entendeu? Então, que nem aqui, Isaías profetizou para a nação e para o mundo, agora ele morreu, 700 anos depois, começou toda a profecia se cumprir. Amém? Tranquilo sobre o capítulo 1? Capítulo 2, nós vamos falar sobre a cristologia nos sinóticos. Cristologia nos sinóticos. Vocês se lembram o que é os livros sinóticos? Irmãos, quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas, irmãos, são sinóticos. Se lembra? Sinóticos, eles olham dentro da mesma perspectiva, eles olham dentro da mesma visão. E dentro dessa mesma visão, que nem diz aqui, os evangelhos sinóticos, ele possui uma baixa cristologia, ou seja, uma cristologia horizontal. Quer dizer que eles se dedicam mais em exibir a natureza humana de Jesus, e especificamente o lugar de Jesus na história de Israel, isto é, na sua messianidade. Então, qual é a preocupação dos sinóticos? É apresentar Jesus como filho de Davi, é apresentar Jesus como filho do homem, é apresentar Jesus dentro das suas expectativas messiânicas. E não está no livro aí, se você quiser anotar em alguma parte aí, mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso. É apresentar Jesus como filho de Deus. Então, dentro dessa expectativa, é que os sinóticos, eles apresentam Jesus, por exemplo, como filho de Davi. O grande tema dos evangelhos sinóticos é a vinda do reino de Deus. E como termo utilizado no Novo Testamento para a era de paz universal profetizada em Isaías 11, as primeiras palavras de Jesus no primeiro evangelho a ser escrito, o de Marcos, são um anúncio da chegada do reino de Deus. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Todos os judeus sabiam que o reino de Deus seria trazido ao mundo pelo Messias. O Messias é quem derrotaria os inimigos da nação e traria justiça de todos os males do mundo. Dentro dessa perspectiva é que eles esperavam o Messias. A vinda do Messias era uma profecia escatológica, um portento do fim da história e do juízo de Deus sobre as nações, como foi prometido pelo profeta Daniel. O Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Eles estavam esperando quem? Esse reino. Mas Jesus veio como filho de Davi, e o Evangelho já introduz sobre isso, né? Mas Jesus não apenas anunciava que o reino estava chegando, ele explicitamente declara que ele estava trazendo ao mundo o que, portanto, ele é o Messias, por tanto tempo esperado. Lucas 4, 18 a 21, ele leu as famosas primeiras palavras de Isaías 61, uma profecia a qual o Messias se declara ungido, que nós acabamos de falar. Mas aí, ele sim é o rebento de Jessé, ele sim é tudo aquilo que iria se cumprir? Sim. Aí tem um cego que clama o quê? Jesus, filho de Davi. Por que você acha que Jesus parou, virou e diz assim, traz ele aqui? Então, quando Jesus escutou o cego Bartimeu clamando, Jesus, filho de Davi, falou: opa, esse sabe quem eu sou, então manda chamar ele.
E ó a pergunta de Jesus: o que queres que eu te faça? Jesus não sabia que o homem era cego? Por que Jesus faz essa pergunta, irmão? Para ver a fé dele? Ou será porque ele usava uma túnica que o governo romano dava e ali ele ganhava uma pensão mensal? E tem gente que não quer ser curado para continuar ganhando a mensalidade. Eu conheci um presbítero que não queria que orasse para Jesus curar ele, porque ele estava perto de aposentar. Ele falou: segura essa oração um pouco aí, que eu preciso aposentar. Aí, viu? Hoje ele é pastor primeiro aí, em São Paulo. O pastor acabou de falar aqui, ó. É um caso, mas eu conheço muitos casos. E foi por isso que Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? Porque, segundo a lei da época, ele ganhava uma ajuda do governo. Por isso que ele tinha, aquela capa simbolizava uma pensão, uma aposentadoria. Ele tinha uma ajuda. Então ele tinha ajuda porque ele era cego. Se ele fosse curado, perdia a ajuda dele. Então Jesus pergunta para ele: você quer continuar cego, ganhando sua pensãozinha, ou você quer ser curado? Também existe aqueles casos nas igrejas, né? As pessoas são pensionistas. Isso. Se casar, Perde. fica na igreja, Não casa nunca. Fica amarrado. Você está entendendo, irmãos? Isso aí é verídico, irmãos. O que tem de gente que vive nas costas do governo? Eu vi uma entrevista de um cara que é paralítico, e ele falou isso na entrevista: eu não quero ser curado. O paralítico, ele falou, o paralítico: eu não quero ser curado. O paralítico falou. Falei, né? Isso. Ganha. E a gente conhece casos, né? Isso. Então, para você ver que o pedido daquele homem foi tão honesto que Jesus liberou a cura para ele no instante. Pastor, tem um sobrinho que perdeu a perna, ele você chorou muito, sofreu muito. Agora você vai passar com ele para fazer as coisas na vida dele. Foi perder a perna? O caso, se tivesse duas pernas, Cada caso é um caso, né? A sinceridade do cego. Você está entendendo? é uma pessoa acomodada. Você tá entendendo? Ou seja, ele, resumindo, ele disse assim: ó, eu perco a minha pensão, mas eu quero ver. Eu perco o meu saláriozinho mensal, mas eu quero ver. O que tem de gente, irmão, que inventa doença para ficar encostado, falando. Também, isso, tem todo um contexto. É o que acontece hoje em dia, muita gente sofre também por ser paralítico, por ser cego. Eu vejo muito isso. O bullying, né? Chamado bullying, né? O bullying. Isso, discriminação, isso mesmo. Então, dentro desse contexto aqui que eu estava falando para os irmãos, Jesus, ele é o filho de Davi, o prometido lá no Antigo Testamento pelos profetas, e dentro daquilo que nós mesmos já havíamos falado, sobre a promessa de Deus para o próprio Davi, que o reino dele seria estabelecido para sempre. Então Jesus, dentro da árvore genealógica, ele é descendente de Davi, entendeu? Então por isso que ele é chamado de filho de Davi. A sua árvore genealógica está Davi, está entendendo? Aí tem gente que acha que é filho de Davi, mas como que é filho de Davi
Irmão, filho de Davi dentro da genealogia. Você está entendendo? Você pega, por exemplo, o livro Josias. Josias, quando ele vai orar para trazer uma reforma sobre Jerusalém, e a Bíblia diz assim, ó: e Josias buscou o Deus do seu pai Davi. Josias não era filho de Davi, Josias era filho de Manassés. Mas por que fala Josias buscou o Deus do seu pai Davi? Ou seja, o escritor está trazendo a referência de Davi, porque Davi era uma referência. Então ele não quis pegar a referência de Manassés, que era um vida torta, né? Ele pegou a referência de Davi, que era um homem de Deus. Então Josias se qualificou como filho de Davi. No caso, o próprio Cristo, sua árvore genealógica está Davi. E tem aqui a redefinição das perspectivas messiânicas, ou seja, dentro daquele contexto que eu já tinha falado para vocês no período interbíblico, eles esperavam, irmãos, o Messias naqueles dias. Vocês se lembram que quando surgiu o Judas Macabeus, todo mundo achava que o Judas Macabeus poderia ser, porque ele estava livrando, né, o povo de Israel da opressão dos adversários. Então, quando João Batista ele começa a profetizar, e quando ele começa a falar sobre o Messias, ele diz assim, ó, em Mateus 3, do 10 ao 12: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão ele tem a pá, e limpará a sua eira, e regulará no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, e nunca se apagará. Ou seja, o que ele está falando? O João Batista ele estava profetizando que está para vir um Messias que era muito mais poderoso do que ele. O Messias queria trazer juízo, o Messias queria limpar a eira, o Messias queria trazer um juízo sobre os ímpios. João Batista profetiza, João Batista pregoa, João Batista diz, ele vê o cordeiro, ele aponta o cordeiro. Os discípulos de João Batista seguem Jesus. João Batista é preso. Aí cria dúvida em João Batista: será que é ele mesmo? Irmãos, ele teve a revelação, para você ver que o homem mais santo que seja, sempre paira uma dúvida. Ele teve a revelação do Messias, ele teve a revelação do Cordeiro, ele teve presente quando a voz falou, ele contemplou, ele disse, ele reconheceu que ele não era digno de batizar, mas ele deveria ser batizado. Mas agora João Batista está preso, ele está prestes a morrer, e tudo aquilo que ele profetizou no sentido de juízo, no sentido de queimar toda a palha, de cortar o que não dá fruto, não está se cumprindo. Aí ele diz assim: rapaz, será que eu me enganei? Aí ele chama os discípulos, né? Vai lá, pergunta se é ele mesmo ou se é o outro, né? Mas aí tem um detalhe interessante, que talvez também seja o ambiente que ele está, a situação que ele estava. Às vezes acontece conosco, nós estamos aí, fogo, cabeça, e tal, de repente vem uma luta forte sobre a gente, e a gente dá uma balançada. Isso. Será que foi Deus que falou mesmo? Você começa então a prisão, né? Isso. Ele estava. Isso. Lugar você não tem. Não tem. A gente vai no hospital, vai nesses lugares, é uma luta. Uma luta. Alguém no hospital, vai na casa de detenção. Isso. No asilo. Aí, qual é o recado de Jesus para João Batista? Marcos 11, 5 e 6. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados,
e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Então, quando os discípulos de João foi lá e falou para ele sobre isso, o que aconteceu? João ficou tranquilo. Se lembra que eu falei para vocês? A profecia, irmão, às vezes ela cumpre uma parte, a outra parte. Então, nós como homens, às vezes queremos que a profecia se cumpra num todo, no momento, e às vezes não, às vezes só se cumpre partes, né? Ou seja, essa parte do juízo vai se cumprir. É quando Jesus reinará com vara de ferro, é quando o juízo virá e vai limpar, os ímpios serão julgados, vai queimar eternamente no fogo. Você está entendendo? Então, parte da profecia se cumpriu, a outra parte dará o seu cumprimento ainda no decorrer dos anos. Aí nós podemos ver também na página 81, Jesus como filho do homem, irmãos, como filho do homem. Por que como filho do homem? Trataremos aqui 2 títulos pelos quais Jesus é chamado nos evangelhos, tanto nos sinóticos como no João, mas focaremos a nossa atenção sobre o uso dos sinóticos: filho de Deus, filho do homem. Nos sinóticos, Jesus é mais comumente chamado como filho de Deus, e outros, enquanto se referem mesmo em 69 ocasiões distintas, como filho do homem. João usa ambas as expressões. O termo filho de Deus tem a sua origem e especula-se na profecia dada por Davi em 2 Reis capítulo 7, a respeito de Salomão, em quem diz: e eu serei seu pai e ele será meu filho. Houve também casos em reis, especialmente justos ou santos, serem chamados de filhos de Deus. Ou seja, por que é que um dos principais motivos, e de várias vezes, Jesus ele foi chamado como filho do homem? Por que filho do homem? Porque o filho do homem está trazendo a sua humanidade. Quando fala sobre o filho do homem, está trazendo a sua humanidade, a humanidade de Cristo. Está dizendo que ele era carne, ele era homem. E também nós podemos ver que o próprio profeta Daniel, ele profetizou acerca da humanidade do filho do homem que iria se estabelecer, em Daniel capítulo 7, versículo 13. Diz assim, o título filho do homem é um pouco mais ambíguo. Não existe um consenso preciso, página 82, irmão. É um consenso preciso quanto ao que título faz alusão, mas existem 2 possibilidades. A primeira, ao chamar de filho do homem, Jesus estaria chamando a sua atenção à sua humanidade, pois na literatura profética do Antigo Testamento, o filho do homem significa apenas o ser humano. O livro ocorre com bastante frequência no livro de Ezequiel, para enfatizar a pequenez do profeta em comparação à majestade divina. É nesse sentido também que o termo é usado no Salmo 8, verso 4: que o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que visites. Segundo essa primeira visão, portanto, o termo seria uma expressão de humildade por parte de Jesus, um título apontado para uma simples humanidade. Outra possibilidade é que o título traz alusão a Daniel 7, que registra um sonho com claras características messiânicas. Diz assim, Daniel 7, do 13 ao 14: e estando eu olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se a ele, aos anciões dos dias, e fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado domínio e honra, e o reino para que todos os povos, nações, línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal não será destruído. Daniel tem essa visão. Quem é esse filho do homem? Cristo. E quem é esse ancião de dias que entrega para ele esse domínio?
o próprio Deus faz a alusão do Deus que entregará para o Filho do Homem o reinado. Então, na realidade, para você ver, é aquilo que Paulo diz, irmãos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, de novo, dar uma pincelada no kenosis, né? Na humanidade de Cristo, na sua humildade de se despir de sua glória e ser humilde o suficiente. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Entendeu? A sua humanidade demonstra a sua humildade. Se despiu da sua glória, se esvaziou, por ele se fez homem, filho do homem. Entendeu? Então demonstrou a sua humanidade através dos cumprimentos dessa profecia. Ele restaura. Isso. Não houve. Isso. Isso. Na realidade, eu até gosto de falar sobre isso, quando eu falo sobre isso, que tipo assim, João Batista, ele honrou Cristo, né? Tipo assim, ele poderia ter tomado o lugar de Cristo quando lhe deram a oportunidade. Tu és o Cristo? O que ele fez? Ele disse: não, eu não sou, mas aquele que vem após mim. Ou seja, ele trouxe honra a Cristo, ele honrou Cristo. Ele disse que ele não era digno de desamarrar as alparcas, ou seja, exaltando a pessoa de Cristo, demonstrando e honrando quem é Cristo. E agora Cristo honra João, dizendo que dos filhos dos homens, ou seja, dos nascidos de mulher, ninguém era maior que João. Entendeu? Aí encaixa aquele texto, né, de 1 Samuel 2:30: eu honrarei os que me honrarem, os que me desprezam serão desprezados. Você está entendendo? Então, na realidade, João Batista, ele é tanto restaurado, quanto também ele é honrado pelo próprio Cristo. E aqui que nós falamos, irmão, acerca do Filho de Deus, sabe o que eu acho interessante? Quando Cristo, ele próprio reconhece e diz que ele é Filho de Deus, é que os religiosos se manifestam, né? Porque quando ele diz que ele é o Filho de Deus, ele estava dizendo que ele sim era o Messias, que ele era aquele a qual Deus havia falado no Antigo Testamento que iria vir. Aí os judeus ficavam irados, porque reconhecia pela promessa messiânica, tanto do livro dos Salmos, quanto do livro de Isaías, acerca do Filho de Deus. Ó, para você ver como é tremendo, Jesus, hoje, irmãos, é comum, e a gente escuta muita gente dizer, né? Eu também sou filho de Deus, né? O camarada está no crack lá, irmão. Também sou filho de Deus. Na realidade, João 1:12: veio para que eram os seus, mas os seus não receberam, mas todos os quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Pode falar. Aí morreu, né, bandido. 1 João 3:2 diz assim, ó: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Então, quem é filho de Deus? É quem passa pelo processo do novo nascimento e muda a sua identidade. Um exemplo: um ladrão, filho de Deus. Deus é ladrão? O que Paulo diz aos Efésios capítulo 5, verso 1? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, quem é filho de Deus? Quem é filho de Deus? Quem nasceu da água e do Espírito. E a tendência do filho é ter a identidade do pai. Você está entendendo? A tendência do filho é se assemelhar ao pai, é se parecer com o pai.
Deus é santo? Sim ou não? Seus filhos devem ser? Você está entendendo? Aí a gente vai pegar um monte de coisa de Deus. Você está entendendo? Tudo o que Deus tem, Ele repartiu com seus filhos. Por isso que Ele nos deu do seu Espírito, a qual nós clamamos, Abba, Pai. Mas só que aí a Bíblia diz o seguinte, Paulo diz assim, porque Ele nos deu o Espírito de adoção, para que nós o chamamos de Pai. Adoção. Somos adotados, irmãos, em Deus. Somos filhos legítimos de Deus, sim ou não? Não somos filhos de Deus. Então, dentro desse contexto, nós somos adotados e recebemos o Espírito de Deus. Mas aí o diabo zombava de nós, sabia? É filho, mas não tem herança, que é adotado. Aí o que Jesus faz? João 3:8. É necessário nascer de novo, da água e do Espírito. Pelo processo do novo nascimento, somos filhos legítimos de Deus, temos direito à herança. Paulo diz: somos herdeiros em Deus, co-herdeiros em Cristo. Herdeiros em Deus, somos herdeiros de Deus, sim. Cultura judaica, o primogênito tinha direito de 50% da herança. O primogênito tinha direito de 50% da herança. E qual é o nosso irmão primogênito? Jesus. Você está entendendo? Ele tem o direito de 50% da herança. Aí Paulo diz assim, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Ou seja, nós temos a herança de Deus, mas também ou seja, 50%, e o outro 50% em Cristo. Você está entendendo? Ou seja, nós somos completamente herdeiros de Deus. Amém? Pelo processo do novo nascimento. Uma dúvida minha, Gênesis 6, quem seriam os filhos de Deus que fala em Gênesis 6? Fala assim, os filhos de Deus acharam as filhas dos homens formosas. Quem seriam os filhos de Deus? Quem seriam as filhas dos homens que falam em Gênesis 6? Dentro da nossa hermenêutica, os descendentes de Sete. Filho dos homens, descendente de Caim. Há uma interpretação, nós tínhamos até comentado outro dia, né, pastor? Há uma interpretação da Bíblia Expositor. Alguém tem essa Bíblia Expositor? Do Jimmy Swaggart? O senhor tem? Essa Bíblia Expositor, e os testemunhos de Jeová também dizem isso, que esses filhos de Deus são anjos, que viram que as filhas dos homens eram formosas e tiveram relações com elas, e através desse relacionamento de anjos com humano gerou gigantes, entendeu? Mas só que isso cai por terra quando Cristo diz que os anjos não possuem sexo e são assexuados. Anjos são espíritos, e espírito não possui genitália, não possui órgão sexual. Então seria impossível um espírito ter sementes. Então a tradução mais coerente, que é a que a Assembleia de Deus aceita e que nós aceitamos dentro de uma hermenêutica sadia, é que os filhos dos homens, os descendentes de Caim, filhos de Deus, descendente de Sete, eles tiveram um relacionamento e daquela relação, você está entendendo? Aí logo em seguida vem o juízo do dilúvio, porque na realidade ali tinha uma separação, né? Dos que serviam a Deus, dos que não serviam a Deus. Os descendentes de Caim foram negligentes, né? E os descendentes de Sete, se você pegar a genealogia, que está ali para nos ensinar alguma coisa, não é à toa, né? Você vai ver que a genealogia de Sete são a genealogia dos bem-aventurados, dos abençoados. Noé, descendente de Sete. Enoque, descendente de Sete. Você está entendendo? Então, quando houve essa mistura, houve juízos de Deus. No entanto, logo em seguida aconteceu o que? Dilúvio. Amém? Tranquilo, irmãos?
Filho dos homens, quando se trata de Jesus, de filho do homem, se você quiser anotar aí a nível de curiosidade, né? Que nem diz aqui, né? Aqui nós já fizemos a leitura, né? 69 ocasiões distintas, entendeu? Então, só a nível de curiosidade. Vocês estão prontos para nós passar para a cristologia joanina? Amém? Eles eram primos. Então, a história diz que João Batista, ele foi criado separado, né? Por isso que alguns acham que ele era essênio, né? Que João Batista, ele não foi criado junto, ele foi criado separado. Então, eles não tinham tanto contato. Eles não tinham, que nem hoje, o primo vai visitar o primo, vai visitar a tia, né? Então, segundo alguns estudiosos, dizem que João Batista, ele, assim como ele teve a chamada desde o ventre, né? Ele foi separado, ele foi criado separado junto com 39 anos no meio. Rapaz, aí ó, 39 anos. Ele não era nazireu. O nazireado era um voto do Antigo Testamento. Não podia cortar cabelo, não podia beber bebida forte, não poderia tocar em morto. Tinha todo um ritual nazireado, né? João Batista não era nazireu. E Jesus também não era nazireu. Tem gente que acha que Jesus era nazireu e não era. Aí a turma deixa o cabelo crescer e ficar igual a Jesus, irmão. Jesus era, né? Não, Jesus não era nazireu porque ele tocou em morto, entendeu? Então, esse voto de nazireado em Cristo não. E Jesus não tinha cabelão, tá, irmão? Que nem esses roqueiros. Jesus não tinha olho azul, né? Israelita ter olho azul é complicado. O judeu ter olho azul não é só paranaense assim igual o pastor. Mas Jesus não. Ah, sim, ali, quando estava no ventre, isso. Mas depois ficou. Na realidade, os fatos, irmãos, aquilo que eu já disse para vocês, os relatos bíblicos estão na Bíblia com o foco de apontar salvação, redenção, remissão. Você lembra que eu falei para vocês que a Bíblia é um menu? Você chega no restaurante e você pega um menu, macarronada, alho e óleo, né? E tal, e ali às vezes tem até o ingrediente, mas você não sabe como fez, quanto tempo fez, qual a pitada disso, né? Então, na realidade, a Bíblia, ela nos aponta o que é preciso. Por isso que João, quando ele finaliza o Evangelho, ele diz assim, muitas outras coisas poderiam ser escritas acerca dos milagres que Jesus fez, mas os livros, você está entendendo? Ou seja, o foco principal de Deus é apontar a salvação, redenção, remissão, propósitos, entendeu? Aí compete o que? Os estudiosos fazer as pesquisas, que é o nosso caso. E também nessas pesquisas, irmãos, nós não podemos bater o pé e dizer que foi assim, né, pastor? Nós pesquisamos, nós estudamos e nós lemos, mas você não pode brigar e falar que foi assim, que foi assado, porque tem gente que ele por estudar, ele acha que pelo estudo paralelo, extra-bíblico, está correto, e ele chega a abrir denominação, né? Abre denominações, porque dentro do estudo que ele fez, não estudo bíblico, estudo extra-bíblico. Um exemplo,
Católica Romana, extra-bíblico, doutrina do purgatório. Não está na Bíblia, mas está nos apócrifos. Então eles criaram doutrina. Você está entendendo? Só vai pregar e vamos explicar a história disso. Isso. Tem um pregador que pregou lá na igreja, no meio lá, não sei se também quis ser correto. Ele não contou que a história disso. Quando os arqueiros estavam falando ali, Jesus foi na casa dele e levou o cego de Jericó. E a família do cego de Jericó foi muito defraudada por Zaqueu, que era cobrador de impostos. Então, aí ele ficou mendigando, ficou sem dinheiro, ficou mendigando. Aí quando Jesus vai lá, ele pega parte dele e dá para os pobres. Restaura. Aí diz que Zaqueu ficou, que o cego de Jericó ficou rico também. Então, O Senhor me achou isso aí, né? não, ó, eu quando eu estava, eu congregava, alguns anos atrás, congregava na sede do Belém em Taubaté, aí tinha um pregador famoso, sabe, que foi lá, aí eu fui lá ver esse pregador famoso, né, escutar ele pregar, né, na sede, Congresso das Irmãs, na sede geral do Ministério do Belém, e fui lá ver esse pregador famoso pregar. Irmãos, a cada 5 minutos ele dizia assim, ó, no livro apócrifo tal está escrito isso, e ele contava uma história. Daqui a pouco ele voltava para a Bíblia, mas no livro tal, e pá. Aí o pastor Sidney, que é um amigo nosso, era o professor da escola dominical dos obreiros. Ele era um pastor muito, sabe, gabaritado, cabra. Aí eu estava sentado atrás dele, eu dei uma cutucada na cadeira dele assim, ó. Diz, pastor, 66 livros da Bíblia, será que não está bom? Tem que pegar os apócrifos. Ou seja, citou mais o que está nos apócrifos do que está na própria Bíblia. Você está entendendo, irmão? A gente está estudando, nós somos estudantes da Bíblia, mas você vai pregar, irmãos, tem irmão ali que não sabe ler, ele não quer saber o que o apócrifo diz. Tem irmãzinha ali que trabalha de faxineira, irmão, que nem no nosso caso ali no Feital, tem uma irmãzinha lá que estava quase dormindo na cadeira, pastor. Daí ela falou, pastor, me perdoe que eu fiz 3 faxinas hoje e tal, né? Então ela não quer saber que Macabeus diz, irmão, que Tobias diz. Você está entendendo? Então vocês como estudantes, eu só dou uma orientação, tá? Vocês vão pregar, trazer uma palavra na sua igreja, tenha em mente que nem todos vai querer saber. Você está entendendo? Agora, se você for dar um estudo para ministro, se você for dar uma escola dominical mais reforçada, aí sim você usa o recurso. Você está entendendo? Porque senão você fica chato, irmão. Você fica um cara chato e daqui a pouco ninguém quer ouvir você. Você está entendendo? Aí vai falar, vamos embora esse irmão aí. Então vamos lá, irmão. Cristologia joanina. João, ele foi mais profundo na sua cristologia. Ele falou logo no começo do Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele traz a doutrina do que? Do Logos, pré-existente. João, ele já vem enfatizando que Jesus, além dele ser o Logos, ele é o próprio Deus. Diz assim do versículo 1 ao 5: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. João capítulo 1, do 1 ao 5. Ou seja, o Logos pré-existente. E ele diz que ele não é apenas o Logos, ele não é apenas a mensagem, ele não apenas estava com Deus, mas ele é o próprio Deus. Aí diz aqui, esse John J.
R. Mathews, observa o seguinte: o Logos e Deus, apesar de ter uma relação próxima e íntima, não são intercambiáveis, enquanto o Logos é Deus. Deus é mais do que apenas Logos. As implicações desta análise são claras. Se Logos é Deus, mas Deus não é somente Logos, isso nos leva a uma conclusão trinitária. Deus existe em 3 pessoas, e Logos é uma delas, mas o Logos sozinho não é a trindade inteira. Quando o versículo 17 do capítulo do 1 João identifica Jesus Cristo, Filho, como Logos, ele está declarando que o Deus que o criou o mundo, em Gênesis 1, é especificamente a pessoa divina, através de quem o mundo foi criado, assumiu em forma humana e viveu entre os homens. Está entendendo? Então ele não é apenas o Logos, mas ele é mais do que o Logos, ele é Deus. Aí o pastor Isaías Rosa, desse livro antigo, eu gostei de uma fala dele aqui, eu vou ler para vocês. Ele diz assim, ao fazer tal afirmação, o apóstolo evidencia que Cristo, antes de assumir a sua condição humana, não só estava na companhia de Deus, como também era Deus. João 1,14 ainda explica que o mesmo sendo divino, ele assumiu uma condição humana e veio viver entre nós na terra. Nessa condição, ele perdoou pecados, dominou a natureza, enfrentou o diabo, as autoridades que se levantaram contra ele, e na cruz, perdoou aos homens como Deus. Após a sua ressurreição triunfante, foi exaltado como Deus pelos anjos no céu. E como afirma o escritor aos Hebreus, mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos do século, cetro de equidade e cetro é o teu reino. E a sua mensagem foi a todos os recantos da terra, como Deus que veio mudar a vida de milhares de homens e mulheres. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos o que é verdadeiro, e no que verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, é a vida eterna. 1 João 5,20. Aí em Apocalipse, capítulo 1, do 7 ao 8, o próprio Cristo diz assim, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, e os mesmos que os transpassaram, todas as tribos se levantarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Está entendendo? Então você pega esses textos que falam sobre a pré-existência de Cristo e demonstrando a sua trindade augusta e o seu poder sobre tudo e todos, os testemunhos de Jeová têm que arrear as 4 rodas e pedir perdão. Ele diz que ele é o primeiro e ele é o último. Alfa, ele usa as letras gregas, né? Alfa é a primeira letra grega. Se lembra do Novo Testamento escrito, né, no grego. Ômega, a última letra. Então ele está dizendo: eu sou o começo, eu sou o fim, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há, o Todo-Poderoso. Ele mesmo estava dizendo sobre isso, que ele é. Então, na realidade, João, ele adentra numa profundidade sobre a cristologia da pessoa de Cristo, que ele já inicia falando do Logos pré-existente. Aí depois, na página 88, ele fala do Cristo dizendo o que ele é. Ele diz assim: eu sou. Aí os homens ficaram escandalizados. Por que eles ficaram escandalizados? Porque a expressão eu sou foi a expressão que o próprio Deus usou para falar com Moisés na sarça. Eu sou. Quando eles perguntarem quem me enviou, o que direi? Diga: eu sou o enviou.
Então, e esse eu sou, irmãos, nós vamos estudar isso em teologia sistemática, quando estudamos a pessoa de Deus, os nomes de Deus. O nome de Deus é um tetagrama, era o nome impronunciável de Deus. Vocês já viram o tetagrama? Que é o Y, o H, o W e o H. Vocês já viram ou não? Deixa eu fazer aqui para vocês. É o Y, o H, o W e o H. Esse nome é o nome impronunciável de Deus. Os israelitas não pronunciavam esse nome. Esse nome foi traduzido depois por Yahvé, Javé, Jeová. E como Senhor, eles traduziam esse nome de Deus para Adonai, que é Senhor. Nós vamos falar já um pouquinho sobre isso. Então, quando Deus no hebraico estava falando eu sou, ele estava dizendo isso aqui, ó, eu sou Yahvé. Então, quando Cristo disse para os religiosos da época, ele estava falando de Abraão, né? Não sei o que lá, Abraão, mas antes que Abraão existisse, João capítulo 8, ele diz assim, ó, Abraão vosso pai exultou para ver meu dia, e viu e se alegrou. Disseram, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? E disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Aí os judeus ficaram endemoniados, irmão, porque Jesus estava querendo dizer que ele era o próprio Yahvé, entendeu? Então aqui dentro do Evangelho de João existe pelo menos 7, o nosso professor aqui cita 7 referências que Jesus diz eu sou. Por exemplo, ele diz eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, por Jesus disser várias vezes eu sou, eles ficavam totalmente. Então, todas as vezes que Jesus, ó, para você ver como Jesus é o próprio Yahvé, João 14,6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, é assim que diz? Ninguém vai ao Pai? Ou ninguém vem? Ninguém vem. Como assim ninguém vem? João 10:30, eu e o Pai somos. Então ele está dizendo já, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Eu sou. Aí os homens, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Então, quando Jesus se referia eu sou, no hebraico, então os judeus que cercavam Jesus, por isso que para você ver, Judas traiu Jesus, Judas era judeu, mas Judas reconheceu a divindade de Cristo, porque ele só abandonou Cristo no finzinho. Pedro, que o negou, reconheceu a divindade de Cristo, só o negou no finzinho, depois teve, sua vida restaurada. Então todos os discípulos, Mateus, que era judeu, reconheceu a divindade de Cristo, João, judeu, ou seja, todos os judeus, eles poderiam não aceitar Cristo como o
próprio Messias, o próprio Deus encarnado, porque todas as vezes que Jesus falava eu sou, eles eram judeus, irmãos. Você está entendendo? Aí nós vamos mais um pouquinho além, nós vamos falar já já. Paulo, por exemplo, fariseu, o homem que estudou aos pés de Gamaliel, o homem que era extremado na lei, versado no Antigo Testamento, ele reconhece Cristo como eu sou. Entendeu? Então, esse eu sou, irmãos, é uma dica para vocês que tem diálogo com os russelitas. Se você pegar, só te falar com eles, ó, o seguinte, não vou discutir muito. Jesus disse eu sou. Ah, mas não, eu sou. No mínimo 7 vezes. E esse eu sou que está lá em Êxodo capítulo 3, é o mesmo eu sou. É só entender um pouquinho do original. Está vendo que depois, assim que os irmãos concluírem o curso, é interessante e é bom para quem quer, né? Depois fazer um cursinho de grego, um cursinho de hebraico, para você dominar um pouquinho, não precisa se aprofundar não, só para você ter uma noção dos originais, para quando você ter um debate um pouco mais acalorado, você ter argumento. Você, né? Eu sei o que eu estou falando, entendeu? Um testemunho de Jeová desavisado bateu lá, aí fui conversar um pouquinho com ele, eu vi que ele estava se exaltando, né? Aí eu entrei no grego, falei, senhor sabe o que quer dizer isso no grego? Não sei, não interessa. Falei assim, claro que interessa, o senhor está falando de Bíblia, e a Bíblia originalmente foi escrita no grego, como que não te interessa? Ah não, os meus líderes estudam grego, se ele falou, está falado. Falei assim, então o senhor me perdoa que eu vou entrar para dentro, que não dá para nós conversar não. Se o senhor não quer trocar conhecimento. Isso. Por pessoas falam assim, eu sou livramento de si, eu sou, né, sou isso, aquilo, mas na verdade não é, eu sou. É uma conjectura. Isso é uma conjectura. O original o original isso aqui, ó. No hebraico está escrito isso aqui. Entendeu? Então, quando Moisés disse assim, ó, quem te enviou? E foi aos filhos de Israel. Ele disse, eu sou. Então os israelitas entenderam. Por isso que eles aceitaram Moisés como líder. é uma palavra assim que para a gente não tem muito nexo, né? Eu sou. Mas para ele. Para nós, né? O que você é? Eu sou gerente. Eu sou obreiro, eu sou padeiro, bicicleteiro, funileiro, né? Eu sou, para nós assim, né? Não tem muito, mas para eles, eu sou. No entanto, aquilo que eu disse para vocês, eles não pronunciavam esse nome. Os escribas, quando eles iam escrever as narrativas bíblicas, que nem no caso de Esdras, quando eles iam escrever o nome de Deus, eles se banhavam, se purificavam, colocavam vestimentas e túnicas limpas e usavam tudo novo, para não, ritual, né? Para não denegrir o nome de Deus. E se eles tivessem escrito um pergaminho grande e eles errassem, eles não, igual nós não, apaga e escreve em cima. Eles rasgavam tudo aquilo e escreviam de novo. A fidelidade dos hebreus, né? Fidelidade dos hebreus. Deu para pegar, irmãos, sobre a pré-existência do Logos e o eu sou? Como que é? O senhor está falando aí, que lá na época falava eu sou, né? E você se estiver lá se você for lá em Jerusalém, eu sou brasileiro? Não, fique em paz. Fique em paz, que há uma tolerância. Não é, irmão, sabe por quê?
deixa eu falar para você a experiência transcultural que eu tive, né? Quando eu estive no Japão lá, eu fiz lá. Tem algum baiano aqui? Não tem nenhum baiano aqui não, né? Não. Eu fiz uma baianada lá, irmãos. Aí o irmão disse assim, né? Daijobu. Daijobu em japonês é tudo bem, né? Tudo bem. Eu falei assim, mas tudo bem por quê? Não, porque você vacilou aí, mas ele vê que você não é japonês, então passa. Mas se é eu, ele falou, já estava né? Mas Daijobu, tudo bem, pode passar, tá? Então, ou seja, você chega lá em Israel, eu sou brasileiro, eles não vão matar você não. Pode ficar em paz, né? Irmãos, cristologias paulinas. Deus homem Paulo, e Paulo teve as suas experiências extraordinárias com Cristo Deus, né? Deixa eu mudar aqui, cristologia paulina. Paulo nunca teve um contato pessoal com Jesus Cristo, né? Enquanto ele vivia e andava pela Judeia. Em 1 Coríntios 15, do 8 ao 9, ele diz que ele nasceu fora do tempo, né? Que no grego é ekitroma, feto nascido prematuramente. Ou seja, Paulo ele diz que ele nasceu como um abortivo, né? Que ele nasceu fora do tempo. Paulo entendia também que as maneiras e os fatos da vida de Jesus se cumpriram as profecias do Antigo Testamento, e e como ele era um exímio conhecedor das Escrituras, ele teve a compreensão que Jesus Cristo é o próprio Deus. No entanto, nós vemos isso claramente quando a caminho de Damasco, quando ele cai, né? O que ele fala? Saulo, Saulo, por quê? E o que ele fala? Quem és? Senhor. Esse Senhor no grego é Kyrios. Nós vamos falar sobre isso, que Paulo ele trata o Deus homem de Kyrios, Senhor. Você está entendendo? Então ele reconheceu que quem confrontava ele não era qualquer um, era Deus. Outra experiência que Paulo teve, 2 Coríntios capítulo 12, Paulo fala na terceira pessoa, mas ele fala dele mesmo. Conheci um homem que fora no corpo, ou no corpo, não sei, o Senhor sabe, que teve até o terceiro céu, viu coisas inefáveis, a qual o homem não é lícito de ser. Se lembra que Paulo fala isso? Paulo ele está falando dele, do arrebatamento de sentidos. Paulo ele foi até o terceiro céu, ele viu coisas que ele não falou, porque ele era pastor, irmão. Paulo é pastor vigia para falar. Agora João, o evangelista, já não vigia, já sai falando. Eu vi o céu, a rua de ouro, vi anjo, vi o trono, pastor, toma cuidado no que fala, evangelista já fala demais. O que o senhor falou aqui, está dizendo aqui, aquele que uma pessoa, uma coisa pertence, sobre a qual ele tem um poder de decisão, mestre do Senhor. Isso, é isso mesmo. Nós vamos falar já sobre esse Kyrios, né? Então, Paulo, irmãos, aqui a leitura que nós temos da Santa Ceia em 11:23 de Coríntios. Qual é a leitura que nós fizemos? 1 Coríntios 11:23. Porque o que eu recebi, recebeu de quem? Ele copiou de Marcos? Copiou de João? Copiou de Lucas? Não, primeiro, esses evangelhos nenhum tinha sido escrito ainda. Outro dia escutei um obreiro falando aí que ele copiou de Lucas, né? Daí eu humildemente, irmão, por favor, irmão, não faz mais isso. Você é inteligente, irmão, você é estudado, né? Paulo recebeu do próprio Deus, do próprio Senhor, Kyrios, porque eu recebi de Kyrios, revelação.
Paulo, embora não teve essa comunhão, essa convivência com Cristo vivo, mas ele tinha uma experiência transcendental com Cristo, experiência em revelação, experiência de andar com Cristo. Você está entendendo? Então, por isso que nós aceitamos e analisamos bem o que Paulo, ele traz todo o seu contexto nas suas 13 epístolas, porque ele tinha o conhecimento do Antigo Testamento, mas ele viu que aquele Cristo que os apóstolos, os discípulos anunciavam e que ele teve experiência, é o Deus encarnado, entendeu? Embora ele não tenha nascido e não conviveu com Jesus em terra, mas ele teve uma experiência. Você está entendendo? Ele teve uma experiência. Ele estava no Sinédrio, mas não na época do julgamento de Cristo. Alguns dizem que ele estava na época de Estevão, quando Estevão foi julgado, ele estava, mas na época de Cristo não. Aí... Oi? Ele não tem relato, não fala onde ele estava, certo? Não, provavelmente não estava, porque senão ele poderia ter deixado algum relato escrito, né? E segundo diz os historiadores, Paulo tinha aproximadamente a mesma idade que Cristo, aproximadamente, e para pertencer ao Sinédrio também tinha que ter uma certa maturidade. Eu vi isso aí, o pai falando que enquanto Cristo estava nascendo em certo lugar, e Paulo estava nascendo. Isso, eles tinham quase a mesma idade, Cristo e Paulo tinham quase a mesma idade. Então, como Cristo foi julgado com 33 anos, Paulo ele era muito novo ainda para pertencer ao Sinédrio, entendeu? Então, né? Aí Paulo ele traz a doutrina do Deus homem, página 96. As epístolas de Paulo, tal como o Evangelho de João, afirma tanto a humanidade quanto a divindade de Jesus. Paulo entendia que a humanidade de Cristo era vital para que ele desempenhasse o papel mediador entre a humanidade, porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, afirmando a humanidade de Jesus. Como vimos na nossa leitura em Romanos capítulo 5, da unidade anterior, Paulo, ao se fazer carne o Filho, tornou-se o segundo Adão, e com isso inicia em sua pessoa uma nova humanidade, a sua imagem. Deus nos elegeu a salvação, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que sejas o primogênito entre os irmãos. Se lembra que eu falei para vocês? Jesus é o nosso irmão mais velho, entendeu? O primogênito entre os irmãos. Nós somos feituras de Deus através de Cristo, entendeu? Quem que restaurou o homem à imagem de Deus? Tem até um hino do Voz da Verdade que fala isso, né? Restaurou a imagem de Deus. Cristo restaurou o homem à imagem de Deus. O próprio Paulo fala que em Cristo estava o ministério da reconciliação. É quando Deus reconcilia o homem consigo, em Cristo. Então tinha que ser um homem e tinha que ser um Deus. É tremendo isso aí, irmãos. Além disso, Paulo via a humanidade de Cristo não apenas como uma questão de doutrina e abstração teológica, mas sobre o qual todo o problema de como devemos viver resolvia. Paulo sempre estabelece Jesus Cristo como modelo perfeito de conduta humana. Ele é o exemplo, o ideal que precisamos seguir e imitar. Sede imitadores de Deus, como também eu sou. Efésios 5:1, sede pois imitadores de Deus como filhos, andai em amor como Cristo vos amou e entregou a si mesmo por nós, e oferte sacrifício a Deus como cheiro suave. Maridos, amai as vossas, aqui ó, os maridos aí ó marido, amai as vossas esposas como Cristo amou. O que Cristo fez para a igreja? Morreu. Então você tem que morrer pela sua mulher, irmão. Mas o que a mulher tem que fazer pelo seu marido? Ser submissa. Só para nível de curiosidade, né, pastor? A nível de curiosidade, tá? Vocês sabiam que para o homem amar é difícil? É mais difícil que para a mulher? Sabia que a mulher ama mais fácil que o homem? Vocês sabiam ou não?
Mulher ama mais fácil que o homem. Por isso que a Bíblia manda o homem amar a mulher, não a mulher amar o homem. Mas para a mulher ser submissa é mais difícil. Então Deus pega a dificuldade do homem e a dificuldade da mulher. A mulher difícil ser submissa? É. Então mulheres, sede submissa. No Senhor. Aí pega uns carrascos da vida aí, né? Não, o professor falou lá, mulher. Então vamos vigiar, irmãos. Em Filipenses 2, irmãos, vamos aqui, né? Filipenses 2, do 5 ao 11, Paulo, ele fala do sentimento. Olha o que Paulo pede: que haja em nós, ou em vós, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ou seja, que ele se esvaziou, a doutrina do Kairós, a doutrina do Kairós, do autoesvaziamento de Deus, por vontade própria, se esvaziou. Mas aí o que acontece? Paulo diz aqui, no texto de Filipenses 2, também esclarece o termo muito utilizado por Paulo e os autores do Neotestamentário para falar de Cristo, Kyrios, ou Senhor. A palavra Senhor no português se tornou diluída com o passar dos séculos, e hoje é muitíssimo comum nos endereçarmos uns aos outros com ela, chamando pessoas, encontramos na rua de senhor, senhora, senhorita, mas Kyrios era uma palavra utilizada apenas dirigindo-se a uma figura de autoridade e poder. Um escravo chamaria o seu amo de Kyrios, ou um súdito chamaria o imperador de Kyrios. Ao chamar Jesus de Senhor, Paulo estava designando a ele poder e majestade. E mais alto do que isso, o texto, como Filipenses 2, vemos Paulo utilizando a palavra para chamar Jesus de Deus. Aí ele diz aqui, alguns grupos religiosos que negam a divindade de Jesus Cristo, como os testemunhos de Jeová, afirmam que Jesus é apenas Senhor, mas não o próprio Deus, e usam as passagens nas quais Paulo chama Senhor para sustentar a sua posição. Mas é necessário lembrar que a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, utilizada pelos autores do Novo Testamento, o termo hebraico Adonai, que significa meu Senhor, é traduzida como Kyrios Adonai, era usada na leitura da escritura no lugar do tetagrama, que é esse aqui. Você está entendendo? Kyrios Adonai, meu Senhor. Aí, irmãos, isso me custou um pouco caro, porque eu sei que o hino é bonito, irmãos, o hino é lindo, e diz que a intenção não era essa, mas quando nós tiramos isso, eu acho que começa a ficar complicado, quando você começa a chamar Jesus de você. Só quero ver você. Dentro do nosso contexto, no português, chamar alguém de mais idade de você não é uma falta de respeito? Por exemplo, o nosso pastor, você. Aí alguém disse que a intenção não era essa de humilhar Jesus, né? Aí eu não sei, cabe Deus julgar, né? Mas o seguinte, os cristãos primitivos foram mortos por chamar Cristo de Senhor, Kyrios. Kyrios, César era chamado de Kyrios, César Kyrios? Não, Jesus Kyrios. César não é Kyrios, não. Jesus é Kyrios. Fogo neles, solta nas arenas, cruz neles. Por quê? Para os romanos, não chamar César de Kyrios estava desonrando e tirando a divindade que eles achavam que os governantes romanos tinham, né? Eles eram endeusados pelos seus súditos. Eles tinham eles eram considerados como divindades. Então, quando os cristãos primitivos não chamavam César de Kyrios, eles morriam na cruz.
Aí em século 21 a gente chamar Jesus de Senhor e fica tudo legalzinho, irmão? Falar não, que é intimidade, né? Intimidade. Irmãos, por mais intimidade eu acho que a gente tenha com uma pessoa, por uma pessoa, um exemplo, pelos seus pais, pelos seus avós, por mais intimidade que você tenha, você chama seu avô, os seus pais de você? Você está entendendo? Irmão Luiz, irmão João Batista, difícil, né? Chamar os pais de você, né? Aí, ó. Eu tenho hora que eu brinco com meus meninos, né? Porque eu tive uma criação, minha esposa teve outra, totalmente diferente. Aí às vezes meu filho esquece de pedir a bênção, né? Daí eu falo para eles: não quer bênção não? Porque só recebe bênção quem pede e quem dá, né? Então, por mais intimidade que um filho tenha com seu pai ou com seus avós, chamar de você é complicado. Então, como você chama alguém com mais idade de Senhor, você não está querendo dizer que ele é uma divindade, você está tendo um respeito de autoridade e honra, você está se submetendo à autoridade daquela pessoa, né? Então, isso me custou caro, irmãos. Eu preguei isso num lugar aí e cercaram eu depois do culto, quase deram em mim, né, pastor? Chamar Jesus de você é complicado, né? Estava falando aqui que eu preguei numa igreja lá em Taubaté lá, e cantaram esse hino aí chamando Jesus de você. E eu trouxe essa doutrina aqui, ó. O que nós estamos ensinando, eu preguei lá. Aí o pastor no dia seguinte ligou para mim, falando que é para mim nunca mais pregar doutrina na igreja dele, e que ele chamava o pai dele de você. Então, né? Então, irmãos, Paulo ele traz bem essa fundamentação de Cristo ser o Senhor, Deus e Quírios. Ao falar de muitos deuses e senhores, Paulo estava fazendo alusão do fato de que muitos deuses antigos possuíam títulos e autoridades, ou até mesmo tinham o título de Senhor, por nome. Esse era, por exemplo, o significado do nome infame dos cananeus, um exemplo, Baal, e quantos outros israelitas se prostravam em idolatria no Antigo Testamento. Os deuses e senhores eram todos os mesmos tipos dos deuses pagãos, e de igual maneira o Pai, o Deus verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo, são também o mesmo Deus. Amém? Irmãos, são 9h30 e faltou a superioridade de Cristo no livro de aos Hebreus. Eu não quero ser enfadonho aos irmãos e não passar da hora, né, pastor? Aqui nós iria tomar mais uns 15 minutos, que Jesus é superior aos anjos, aos profetas e ao sacerdócio levítico. Amém? Eu vou fazer assim, ó, eu vou mandar o vídeo para vocês, tanto o vídeo do pastor Emerson, como eu vou fazer um videozinho pequeno em casa. Eu vou fazer um vídeo para nós não